Hoje é dia de falar de fundos imobiliários. Vamos analisar aí ao vivo e na prática o segundo maior fundo imobiliário do Brasil, KNCR11, é administrado administrado e gerido pelo Itaú, tá? Pela Kinea e pela Intrag, administração e gestão, mas são empresas do Itaú, portanto uma gestora renomada. Como a gente vai falar hoje de um FII de papel, para quem não sabe, fica tranquilo que eu já vou explicar sobre isso também. O foco aqui é ensinar sobre investimentos, muito mais do que dizer se é para comprar, se não é para comprar. Eu lembro sempre que o meu papel principal aqui é como educador, é como professor de investimentos e não como um recomendador. É muito mais importante, do meu ponto de vista, para quem está aprendendo, verificar como que um investidor com mais experiência, com formação na área, experiência na área, como é o meu caso aqui, porque eu invisto desde os 19 anos, tenho 33 já, tenho mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, aí, já passei por gestora de investimento, já passei por comitê de investimentos, de fundos de previdência, conselho deliberativo atualmente, eleito e reeleito aqui na Previdência Estadual dos Funcionários Públicos de Santa Catarina, que muita gente não sabe também, mas eu sou um investidor como a maioria de vocês. Tem uma minoria aí que acompanha que já vive de renda, já está mais na fase mais próxima da aposentadoria, mas eu sou uma pessoa que trabalho tanto no Tribunal de Justiça, onde eu sou analista concursado, como no Conselho Deliberativo, Conselho de Administração da Previdência do Estado, da SCPrev, eleito pelos servidores do Estado, e sou muito grato por isso, inclusive. É uma experiência muito boa e onde eu posso causar um bom impacto aí, com base naquilo que eu sei, tá? E o que eu trago aqui também é sempre com independência, então o pessoal aí que acompanha, a Vivi EA 2004 já comentou ali que adora as lives, obrigado Vivi, boa noite aí. Pessoal que já gosta, então já manda o like aí. Vamos falar de FIIs hoje, como eu falei, que é um investimento ideal para, como eu estava falando, para quem para quem quer viver de dividendos um dia e principalmente para quem já está próximo da aposentadoria. Os fundos imobiliários são ótimos investimentos, desde que feitos com sabedoria, claro, diversificadamente entre bons fundos. Mas eles são muito bons investimentos para essa fase, porque eles pagam dividendos livres de imposto de renda. A gente já vai ver aqui no caso do KNCR11 qual é o dividend yield, como se comportam os dividendos do KNCR11 ao longo do ano, ao longo dos ciclos das taxas de juros. Já falando aqui da característica do fundo também, de investir em títulos de dívida do setor imobiliário, que são vinculados ao CDI. Então, basicamente, quando a taxa Selic ela sobe, o rendimento desse fundo tende a subir junto com a taxa, ao mesmo tempo em que quando a taxa Selic cai, o rendimento do fundo também cai. Tá? Os contratos de empréstimo são baseados no CDI, sendo que o CDI deriva diretamente da taxa Selic. Eles andam praticamente juntos, às vezes é uma diferença mínima ali entre o CDI e a taxa Selic para mais ou para menos, mas é basicamente a mesma coisa. Tá? CDI é certificado de depósito interbancário, enquanto que Selic é a taxa do Banco Central. Então não muda muito de um para o outro, porque um é a taxa que os bancos emprestam entre eles, certo? Enquanto que o outro é a taxa que o Banco Central empresta para os bancos. Tá? Então, basicamente, quando eu falar CDI ou Selic aqui, entendam para fins de investimento, a não ser que vocês trabalhem com economia ou sejam cobrados muito especificamente quanto a isso, mas entendam só que é basicamente a mesma coisa, tá? Então, se o Banco Central, como está previsto aí para esse ano, de acordo com o próprio relatório Focus do Banco Central, que é um consenso de mercado sobre para onde que vai caminhar a taxa de juros, não só a taxa de juros, mas inflação, crescimento ou não de PIB, déficit ou superávit do governo, das contas do governo, tem tudo isso lá nesse relatório. E é o relatório é o consenso de mercado, como eu falei, Não só é um consenso de mercado que tem dentro do relatório, como é um consenso de mercado de que o Boletim Focus é o relatório mais importante para se analisar para onde que vão as coisas, tanto como eu falei, em taxa de juros, inflação e etc. E o que tem nesse relatório hoje, e que é o consenso de mercado,
é justamente que a taxa de juros, a Selic, vai reduzir até o final desse ano aí a uma média ali de 9% ao ano, tá? A uma taxa de 9% ao ano. Com isso, um fundo que tem os seus títulos de crédito atrelados ao CDI, como é o caso do KNCR11, também vai ter os seus rendimentos, caso se confirme essa queda, vão diminuir, certo? Futuramente, em outro ciclo, a taxa Selic ela vai se comportando para cima e para baixo ao longo do tempo. Há 3 anos atrás, essa taxa era 3% ali, né, na época da pandemia, enquanto que hoje está aí acima de 10%, e ele vai subindo e descendo. Então, da mesma forma que vai cair, tende a cair no curto prazo, caso se confirme o consenso de mercado, no longo prazo pode ter um ciclo de alta também, os rendimentos voltam a subir. Beleza? A gente só tem que tomar cuidado porque, normalmente, os cotistas reagem mal a uma queda de taxa de juros e que, consequentemente, gera uma queda dos rendimentos. Então, o cara que está ali investindo em KNCR11 acostumado a receber um rendimento hoje, na média, de 1 por cota, sendo que a cota vale R$100, então mais ou menos 1% mensal, tá? O dividend yield do KNCR11, depois eu vou mostrar na tela aqui para vocês, tá? Tudo certinho, mas vamos introduzindo aí, já tá em torno de 12% ao ano, tá? Um pagamento de em torno de R$1 para uma cota de R$100, e aí quando a taxa de juros começar a cair e os rendimentos consequentemente também, pode ser que haja uma força de venda dos cotistas que ficam insatisfeitos com os dividendos que reduzem, tá? E falando de preço aqui, que eu sempre falo de preço também, né? Não adianta só a gente ver o fundo, o que tem dentro do fundo, se a gente não vê qual é o preço que esse fundo está sendo negociado e oferecido no mercado. E atualmente o KNCR11 está sendo negociado com um prêmio sobre o valor patrimonial do fundo. Mas, Vitor, o que é isso? O que isso significa? Significa que o fundo, um fundo de investimentos, que naturalmente nesse caso aqui tem um patrimônio lá dentro para investir, patrimônio que é dos cotistas, lógico, né? É de quem investe nele, e que atualmente está em 5,4 ou 5, deixa eu ver aqui. Não se preocupe, pessoal que escuta no podcast sabe que tudo que eu vejo aqui na tela eu tento sempre ir narrando para ficar compreensível para todo mundo, para quem acompanha aqui no Instagram, seja no canal, ou seja no podcast, tá? E para aprender a investir com segurança aqui, a gente precisa analisar esses dados aqui. E hoje, como eu falei, o 5,9 bilhões em valor de mercado. Tá? Esse é o valor que o fundo está sendo negociado com base no valor da cota dele, que não é o mesmo valor do patrimônio que tem dentro do fundo. A renda variável, ela se caracteriza por isso. É com base nisso e nessa comparação que parte toda a base de um bom investimento, de uma boa análise de investimentos, principalmente de fundos imobiliários. É comparar valor de mercado com patrimônio líquido e, claro, não só isso, né? Não é só isso, mas o indicador preço por valor patrimonial no caso de fundos imobiliários é muito importante. Tá? E quando o valor de mercado do fundo ele é maior do que o patrimônio que aquele fundo tem, que é o caso que acontece aqui, tá? Levemente maior, nada preocupante, mas levemente maior, significa que está com sobrepreço. Que nesse aspecto, o fundo está com sobrepreço, ou seja, está caro. Pode ser que um fundo esteja caro no aspecto de preço por valor patrimonial, mas esteja barato no ponto de vista geral, porque ele tem muito crescimento embutido ali, ele tem algum aspecto positivo para uma classe de investidores, como é o caso aqui que eu imagino para o KNCR11, que é um fundo bem defensivo, tá? É um fundo que empresta, que faz operações ali. Vocês percebam que é um fundo do Itaú, então logicamente é um fundo que tem uma propensão a conseguir bons negócios de crédito, tá? E é um fundo que justamente tem um sobrepreço por causa desse aspecto de segurança e desse diferencial competitivo aí, por causa da gestora pertencer ao Itaú. Tá? É defensivo também porque tem as taxas de crédito, os títulos de crédito dentro do fundo atrelados ao CDI, tá? Então é mais defensivo do que fundos imobiliários que têm os títulos atrelados a valores pré-fixados, por exemplo. Tá? Já aproveitando aqui para fazer uma comparação importante, né? Sei que muita gente aqui é iniciante e gosta de saber as diferenças. Antes de tudo, né, de diferenças entre FIIs, antes de tudo a principal diferença são os fundos de tijolo e os fundos de papel. Enquanto os fundos de tijolo investem
em imóveis propriamente ditos, né, fundos de tijolo seja de shoppings, seja de galpões logísticos, seja de lajes corporativas, de prédios comerciais, são fundos de tijolo, tá? Tem a maior parte da sua carteira investidos em imóveis de verdade e recebem os dividendos que eles pagam, são com base nos rendimentos recebidos dos aluguéis das salas, dos shoppings, dos galpões que eles alugam, dos prédios comerciais, tá? E eu, Matias, essa voz bugada, às vezes é do teu celular, muito provavelmente é do teu celular. Se o pessoal que está assistindo puder confirmar aí, tá? Mas a live do Instagram às vezes buga a voz, mas é no celular de quem está ouvindo, tá? Às vezes sair e entrar de novo já melhora. Mas voltando aqui ao raciocínio, continuando então, enquanto os fundos de tijolo têm imóveis propriamente ditos, os fundos de papel, eles não investem em imóveis propriamente ditos, mas sim, aí vamos dividir os fundos de papel em algumas classes, assim como os fundos de tijolo são divididos entre shoppings, logístico, hospital, ou hotel, né, o que quer que seja. Os fundos de papel eles podem ser divididos principalmente entre fundos de fundos, que são os FOFs, né, Funds of Funds em inglês, mas que às vezes aparece ali na descrição, enquanto que tem os fundos de papel de CRI, que é o caso do KNCR11, que eles não investem em outros fundos, tá, mas sim investem a maior parte da sua carteira em títulos de crédito, títulos de dívida relacionados ao setor imobiliário, tá certo? E aí, dentre esses FIIs de papel de CRI, ainda existem 3 subnichos, que são os fundos que investem majoritariamente em CRIs com taxas pré-fixadas, que são empréstimos caracterizados por ter uma taxa pré-contratada, assim como tem no Tesouro Direto. Tá? Deixa eu entrar aqui já para mostrar aqui, para ficar bem claro. Quem está gostando do conteúdo aí, já aprendeu algo relevante, não esquece de manda um salve aí, pode mandar dúvida durante a live também, a live existe para ter essa interação, tá? Depois no final da live eu tento ler. E dá o like, compartilha com quem vocês gostam e que vocês querem que aprenda investimentos com alguém que é 100% independente, tá? E que tem aí, modéstia à parte, alguma experiência, tanto prática dentro do mercado, quanto principalmente no meu caso de ensinar, né? Ser professor mesmo de investimentos, como eu falei, muito mais do que dizer compra isso, compra aquilo, né? O foco aqui é ensinar como investir, sempre focado no longo prazo, muito mais focado num planejamento de aposentadoria, né? Um planejamento de liberdade financeira para aqueles que preferem esse termo, tá? Que é a forma certa, a estratégia que dá resultado nos investimentos. Então aqui, ó, para a gente comparar, vejam só aqui. Um fundo que investe títulos pré-fixados se equivalem a como se fosse tu pegar um tesouro pré-fixado aqui. O que acontece quando tu investe nesse título aqui? Tu tá contratando uma taxa que tu já sabe exatamente qual vai ser o teu rendimento bruto lá na frente. Teu rendimento, bruto, tá? Nominal, bruto nominal. Por que nominal? Porque o real é aquele acima da inflação, que são os investimentos mais seguros que tem. Tá? Então, ó, enquanto aqui tem os pré-fixados pagando até 2027, tu sabe que tu vai receber 10,25 ao ano, não importa qual seja a inflação, não importa qual seja a taxa de juros, é o mais arriscado. Por que é o mais arriscado? Porque se a inflação disparar, naturalmente esse fundo aqui, se a inflação for 10%, a taxa de rentabilidade real aqui vai ser zero, vai ser próxima de zero. Tá certo? Então esse aqui é menos defensivo do que esse aqui te protege contra uma alta de inflação, direto na veia. A rentabilidade é vinculada à inflação. Esse aqui seria o segundo mais defensivo falando de fundos imobiliários, né? Aqui falando de fundos imobiliários. Aqui no Tesouro Direto esse aqui é o mais defensivo porque esse aqui tem rentabilidade diária e só para cima. Tá? A não ser que tu pegue ali raramente só o dia de uma reunião do Copom, que a taxa pode ficar zero ou levemente para baixo se for uma queda de taxa de juros. Tá? Mas no caso dos títulos, esse aqui é o de reserva de emergência. Tá? Mas vamos comparar o pré-fixado com o Tesouro IPCA aqui. Então por que esse aqui é mais seguro? Justamente por isso, se a inflação disparar, o teu título está defensivo. Então se a inflação for 10%, tu vai receber 10 mais 5,75. Em um país como o Brasil, isso é importante, tá? Inclusive eu recomendo isso aqui bastante para investidores que têm um perfil mais defensivo. Beleza? E aí o
título vinculado ao CDI, títulos de crédito vinculados ao CDI, a taxas que são vinculados à taxa Selic, por consequência, né? CDI e taxa Selic, como eu falei, andam sempre próximos, sempre de lado, juntos, um deriva do outro, são os segundo mais defensivos. Por quê? Porque qual é a medida que qualquer país, qualquer banco central usa para combater a inflação? É justamente a taxa do Banco Central. A taxa de juros no Brasil aqui, a taxa Selic. Então, se a inflação disparar, provavelmente, se o Banco Central estiver querendo fazer um bom trabalho, ele vai aumentar as taxas de juros para conter essa inflação. Por isso que os títulos, os fundos imobiliários que investem em títulos de crédito vinculados ao CDI eles ficam em segundo lugar no quesito defensividade. Em primeiro lugar, então, é o IPCA, que te protege na veia da inflação, vincula a tua rentabilidade já direto à inflação. Em segundo lugar, os vinculados à Selic, ao CDI, como eu falei. E em terceiro lugar, os pré-fixados, que basicamente é uma aposta tua para o futuro, que a tua taxa pré-contratada vai te dar um rendimento maior do que se tu tivesse investido num título mais defensivo de IPCA+. Tá? Hoje em dia, a gente pode ver aqui, no caso dos títulos do Tesouro Direto, aqui, ó, que a inflação que está embutida na curva aqui é mais ou menos 4,5%. Não é 4,5% porque aqui está 2029, é 2027, tá? Mas se os dois fossem 2027, dá para a gente ver aqui que é mais ou menos entre 4,5% a 5%. Ó, a gente faz uma média da 2027 e 31. Tá? É mais ou menos uma aposta contra essa alta de inflação. Se eu vou para a renda fixa, o principal objetivo que eu tenho com a renda fixa é a segurança. Então eu recomendo, principalmente para quem é mais iniciante, para quem tem perfil mais defensivo, caso vá investir em renda fixa ou vá investir mesmo em fundos imobiliários, preferir aqueles que têm os investimentos mais defensivos, que como eu expliquei aqui atualmente não, né? Que como eu expliquei aqui agora, são os vinculados à inflação, que te protegem na veia contra o IPCA. Beleza? Vamos seguir aqui. Deixa eu abrir aqui, ficou na minha frente agora. Galera, alguém investe aí em KNCR11? Não é um fundo uma coisa interessante que eu vi no KNCR11. O pessoal já mandou pergunta, depois eu vou abrir aqui, tá? Mas tô vendo ali. E que o KNCR11 é um dos fundos, é o fundo que tem o maior valor médio investido por cotista. Na live anterior de FIIs, que faz, acho que algumas semanas atrás aí que eu analisei o MXRF11, que também é um FII de papel, e o HGLG11, que é um fundo de tijolo de logística, bem legal essa live também, tá? Tá lá gravado tanto no podcast quanto no canal, caso tenha interesse. Mas o MXRF11 era justamente o contrário, é caracterizado por ter o menor patrimônio médio investido por cotista. O KNCR11 é o FII de rico, digamos assim. O MXRF11 é o FII de pobre. Tá? Não tem nada a ver isso, lógico, né? Os dois têm liquidez suficiente para tanto quem é rico quanto quem é pobre investir. Só que o valor da cota ajuda nisso, com certeza ajuda. Enquanto que uma cota do KNCR11 custa R$ 103, uma do MXRF11 custa R$ 10,32. Lembrando que o valor da cota não significa nada. Por quê? Porque os fundos eles têm diferentes números de cotas. Não é porque um fundo tem uma cota negociando a R$100 e o outro a 50, né? A mesma coisa com ações. Não é porque uma ação negocia a R$50 e outra ação negocia a R$10 que uma está mais barata do que a outra. Tá? Não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Por isso que é sempre bom ir no valor de mercado e partir da comparação do valor de mercado com os fundamentos do FII ou da empresa, caso esteja falando de ações. Beleza? Flá Menezes pergunta da vacância do HGRE11. Talvez em outra live a gente fale sobre isso, tá? Só para caso vá mandar uma pergunta ali na caixinha, que eu já vi que tem duas aqui. Busca perguntar sobre fundos imobiliários ou KNCR11, que é o foco da live aqui hoje, tá? Depois, se quiser uma live sobre HGR11, manda aqui pelo Instagram, manda na caixinha, tá? Faz um comentário aí que a gente sempre leva em consideração também. Beleza? Mas voltando então aqui, tá? Falando de fundos imobiliários, falando do KNCR11, que tem um valor de mercado de 5,9 bi, a gente vai partir dessa comparação aqui para daí sim dizer se é um fundo que vale a pena ou não vale a pena investir.
Beleza? Eu abri outro relatório aqui, vamos para o relatório do fundo agora. Ó, o pessoal falou, tem o MXRF11. Normalmente é o fundo que o pessoal mais tem. Normalmente, inclusive, é o conteúdo que o pessoal mais busca assistir também, porque muita gente tem. Tá? Deixa eu até ver aqui a comparação dos números de cotistas aqui, ó. Enquanto o KNCR11 tem 326 mil, o MXRF11, deixa eu mostrar no site aqui para vocês. Ó, MXRF11 aqui, valor de cota, número de cotistas, 1.085.744 cotistas. É o fundo com mais cotistas da nossa Bolsa Brasileira. Enquanto isso, KNCR11 da Kinea, o valor da cota bem maior, né? O que não significa nada, porque o valor da cota não significa que um FII é mais barato ou mais caro que o outro, mas que naturalmente o valor da cota influencia na facilidade ou não dos cotistas comprarem. Tá? Não é a única coisa que define, mas olha só a diferença aqui. Também é um número bem alto de cotistas, mas tem 3 vezes menos cotistas, 326 mil cotistas no caso do KNCR11 contra 1.085.000 do MXRF11, que é o fundo imobiliário com mais cotistas da Bolsa Brasileira. Beleza? Deixa eu fazer uma anotação aqui. Beleza, então. Vamos ver o histórico de rendimentos aqui, já que a gente está vendo o KNCR11. Olha só que interessante, para ficar bem fácil de visualizar aqui a influência das taxas de juros no pagamento de dividendos do KNCR11. Olha só, aqui em 2021 é quando a gente estava no auge do Covid e que os governos do mundo inteiro baixaram as taxas de juros e, naturalmente, como eu falei, esse fundo aqui tem 95% dos seus investimentos atrelados à taxa ao CDI, né? Que por sua vez são atrelados à taxa de juros. Então, durante esse período aqui, os rendimentos caíram. E, naturalmente, quando a taxa de juros voltou a subir, porque a inflação subiu, os bancos centrais, inclusive o brasileiro aqui, que é o que se relaciona diretamente com isso aqui, começou a aumentar as taxas de juros e o rendimento saiu de 25 por cota para um auge até de 1,3 aqui, que as nossas taxas de juros ficaram ali próximas de 12%, 13%. Beleza? E aí, olha só também como é que se comportou durante esse período o KNCR11 aqui, pegando de 2020 para frente, ó. Vejam como a cota já está bem mais valorizada. Isso aqui, por que isso acontece? Porque os investidores seguiram os rendimentos. Os rendimentos começaram a subir e, naturalmente, né, muita gente investe com base em dividend yield, apesar de que não é só esse o fundamento a ser observado, mas que por causa disso, por causa dos rendimentos terem subido bastante, a cota subiu bastante, o que levou a um leve sobrepreço na comparação do valor de mercado com o valor patrimonial. Tá? Esse PVP de 1,01 aqui nada mais é do que o valor de mercado dividido pelo valor do patrimônio líquido. Tá? E sobre esse aspecto já conversamos aqui na live que o fundo KNCR11 está com leve sobrepreço, ou seja, caro. Mas que, lógico, isso não é só isso que importa para classificar um investimento como sendo bom ou sendo ruim. Tem vários pontos positivos, assim como outros pontos negativos que eu quero citar aqui, vendo o relatório, falando agora do relatório da empresa aqui. Tá? Que eu até separei aqui o que a gente vai falar dentro desse relatório. Vamos lá. Botei aqui do lado também o relatório do VISC11 para mostrar para vocês a diferença. E eu vou narrando aqui, como eu já falei também, para o pessoal que acompanha no podcast ficar por dentro. Inclusive o pessoal do podcast que puder dar uma força lá, classificar o podcast aqui, né? Valorizando que eu trago as coisas aqui com 100% de independência. Não é muito comum isso aqui e que eu tento preparar sempre aqui para dar uma aula mesmo, né? Para fazer isso aqui como se fosse uma sala de aula, sempre com um aprendizado legal, para vocês investirem com mais segurança em renda variável, tá? Cumprindo a minha missão aí de educação financeira. Então quem puder apoiar, deixa o like quem está na live, mas não esqueça de classificar, por favor, depois também no Spotify. Então aqui na página 1 a gente já pode ver o objetivo do fundo, e ele já dá a taxa média aqui
de CDI mais 2,52% ao ano. Aqui já começa um ponto positivo do fundo KNCR11, que é o quê? Dividendos livre de imposto de renda com base no CDI, com um prêmio médio aí por título de renda fixa na carteira. Ó, essa taxa é a média do fundo, ou seja, dos 65 ativos que tem na carteira, que são empréstimos do setor imobiliário, a taxa média desses títulos, desses 60 e poucos títulos, é de CDI mais 2,52% ao ano, que são distribuídos aos cotistas em formas de dividendos, isentos de imposto de renda. Isento de imposto de renda. Esse é o grande diferencial aí e o motivo dos fundos imobiliários serem ideais aí para quem deseja viver de dividendos. Porque pelo menos hoje ainda o fundo é isento, né, os fundos imobiliários e as ações também. O Brasil é um lugar que isenta os investidores de imposto de renda nos dividendos, tá? Em caso de venda de cota com ágio, tu vai pagar 15% de imposto de renda. O lado positivo é, se é um FII de papel, esse é o lado positivo dos FIIs de papel, ele vai ter dentro da sua carteira títulos de crédito e vai distribuir esses juros que eles recebem desses títulos de crédito em dividendos conforme eles vão recebendo. Então não tem tanta expectativa de geração de valor por meio de valorização de cota, a rentabilidade acaba vindo mais via dividendos e os dividendos são, por enquanto ainda no Brasil, isentos de imposto de renda. Tá? Então, quem investe aqui recebeu nos últimos 12 meses, por exemplo, 12% de dividendo isento de imposto de renda. Se tivesse sido um título de renda fixa com a mesma taxa, no mínimo teria pago 15% de imposto de renda, tá? Que é a taxa mínima de imposto de renda para títulos de renda fixa, para o investidor pessoa física, né? A maior parte, claro, né? Existem debêntures incentivadas, alguns investimentos ali que são isentos de imposto de renda também, mas normalmente eles não dão uma rentabilidade como é aqui do KNCR11, que está em torno de 116% do CDI livre de imposto de renda. Flá Menezes perguntou, desculpa as perguntas, primeira vez na live, não peça desculpa jamais por perguntar, não tem problema nenhum, foram boas perguntas. Tá? Eu sempre falo tanto aqui quanto para os meus alunos que não existe pergunta tola, tolo é quem não faz pergunta. O intuito aqui é tirar as dúvidas e aprender. Beleza? Vi que teve pergunta aqui do XPPR também. XPPR é um fundo de lajes corporativas que não é o foco hoje. Tá bom? Vamos seguir aqui. Taxa. Ó, mencionei aqui vou lendo aqui na tela para vocês, né? O administrador do FII é o Intrag e o gestor é a Kinea Investimentos, que são duas empresas pertencentes ao Grupo Itaú. Então esse fundo aqui é do Itaú. Eles botam até na marca da Kinea ali uma empresa Itaú, reforçando o tamanho, né? E já falei aqui também que é o segundo maior fundo imobiliário do Brasil negociado em bolsa com base em valor de mercado. Então é um fundo bem defensivo por essa característica aí também, tá? Quanto maior é o valor de mercado, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, e maior é a liquidez também, maior é o número de negócios diário, menos tende a ser a variação na cota, mais seguro tende a ser o investimento. Tá? Em ações a gente classifica como se fossem blue chips e small caps, depois quem quiser pesquisar na internet a diferença desses termos, mas basicamente são empresas muito grandes e empresas pequenas, small caps, né? Tem as mid caps, as large caps, que ficam ali os tons de cinza entre esses dois, né? Mas trazendo aqui para os fundos imobiliários, o KNCR11 é como se fosse uma blue chip dos fundos imobiliários, guardadas as devidas proporções, né? Mas enquanto a gente tem a maioria dos FIIs aí tem um valor de mercado de 1 bi, 2 bi, o KNCR11 tem 6 bi, quase, tá? Guardadas as devidas proporções com ações, porque nas ações as small caps é que tem esses tamanhos, né? Abaixo de 10 bi. Sanepar, por exemplo, é considerada uma small cap, tem 6 bi, 7 bi, não estou lembrado exatamente agora, mas por aí em valor de mercado. Enquanto uma Petrobras, uma Vale, já são centenas de bilhões, né? Petrobras mais de 400 bilhões em valor de mercado. Então o mercado de ações é muito maior. Mas o KNCR11 é como se fosse uma blue chip, porque é o segundo maior fundo imobiliário em termos de valor de mercado da Bolsa Brasileira. E cobra uma taxa de administração de 1,08% e não cobra a taxa de performance, que eu tinha anotado aqui para falar, o que é um ponto positivo.
Beleza? Já expliquei em outras lives aqui como que é a taxa de performance. Basicamente, no caso aqui, se tivesse uma taxa de performance, provavelmente seria comparada ao CDI. Deveria ser. Eu digo provavelmente porque a gente sabe que tem muitos FIIs danadinhos aí que botam taxa de performance que não tem nada a ver com a carteira do fundo, justamente para conseguir grandes divergências entre performance e benchmark, que é a base de comparação, né? No caso aqui seria o CDI, e com base nessas grandes discrepâncias, aumentar a taxa de performance que fica para o gestor. Então tem que tomar cuidado com isso. Não tem esse problema aqui, o que é um ponto positivo, tá? Não tem taxa de performance, e aí fica só a cobrada a taxa de administração de 1,08% ao ano. Eu gosto sempre de comparar aqui os fundos imobiliários com os fundos de tijolo, não, com os imóveis físicos, que tem vários pontos positivos dos fundos imobiliários quando comparados aos imóveis físicos, e um deles é justamente as taxas que a gente paga. Enquanto se tu vai investir em um fundo imobiliário, se tu vai investir em um imóvel físico, primeiro de tudo, vai te demandar um investimento muito maior, enquanto aqui tu consegue comprar uma cota por R$100, né? Do MXRF11 tu consegue comprar uma cota por R$10, tá? Eu tô falando aqui de fundos aleatórios, né? Não é que só porque é R$10 é para comprar. Quem me conhece aqui sabe que não tem nada disso. Mas digamos, mesmo que fosse R$500 a cota, com R$500 tu investe em uma carteira aqui, num caso aqui do KNCR11, com 62 títulos de crédito ali dentro. Muita diversificação, tá? Um tipo de investimento que tu não tem acesso para fazer como pessoa física sozinho, tu não tem como ficar emprestando dinheiro para grandes empresas com uma taxa de CDI mais 2,5% ao ano, como é o caso aqui. Tu pode, com R$2.000, investir em vários fundos imobiliários diferentes, aumentar ainda mais a tua diversificação, botar fundos de tijolo de shoppings, fundos de tijolo de galpões, tá? De lajes corporativas, fundos de papel de outros tipos também, fundos de papel de CRI diferentes do KNCR11, que podem estar vinculados à inflação, podem ser pré-fixados, podem ter mais risco, menos risco, tá bom? E tu pode negociar, com muito menos dinheiro, tu pode ter muito mais diversificação do que os imóveis físicos, do que investir em imóveis físicos, com muito mais facilidade. E não só isso também, que quem aluga imóvel físico aí, quer ter uma renda com imóvel físico, normalmente vai pagar, seja para um gestor hoje em dia, né, que está mais famoso ali do Airbnb, ou seja para esses gestores que cuidam de locação por apenas alguns dias, né, de Booking, Airbnb e tal, ou por corretoras para fazer aluguéis aí de longo prazo, que tu vai deixar, por exemplo, aqui em Florianópolis, é 12,5% do aluguel que tu vai pagar. Tá? Então, 12,5% do aluguel, bota 12,5% ao ano comparado com essa taxa de administração de 1,08%, tem bastante vantagem aí dos fundos imobiliários. Tá? No caso aqui não tem taxa de performance, e outra vantagem enorme, essa ainda maior de taxa, que é os dividendos isentos de imposto de renda. Então, o cara que vai alugar imóvel físico, bota aí que seja 10% uma taxa conservadora de corretagem, que o corretor vai cobrar para te livrar da dor de cabeça aí de buscar locação, de fazer propaganda, de fazer o marketing para alocar o teu imóvel. Enquanto que no fundo imobiliário aqui no KNCR11 como exemplo, é 1,08% ao ano, contra 10% já do imóvel físico. Olha quase 10% de taxa perdida aí já de graça, tirando o fator diversificação. Fora isso, se a pessoa, normalmente quem investe já em imóvel físico e que investe em imóvel físico por conta, é porque tem uma renda declarada superior ao teto do INSS. E nesse caso, se tu tem uma renda, vai depender da tua renda, mas normalmente essa pessoa vai ter uma renda grande, vai ter que pagar ainda sobre a renda do aluguel de 27,5% sobre os ganhos. Então, se for 10 mais 27,5%, como eu falei, tu vai pagar 37,5% de taxa. Se for 15% de corretagem, já vai para 42,5%, tá? Anual, comparado aqui no caso do KNCR11, de uma taxa anual de 1,08%, sendo que não há taxa de performance. Beleza? Então isso aqui é um ponto positivo não só do KNCR11 aqui, como dos fundos imobiliários em geral. Tá? Uma boa carteira de fundos imobiliários tem essa vantagem quando comparada aos imóveis físicos.
Fala, José, grande José, um abraço, cara, boa noite. Beleza, vamos aqui, vamos mostrar a alocação, isso aqui é importantíssimo, sendo em qualquer investimento a gente quer saber o que a gente tem na outra ponta. Então olha só, no caso do KNCR11, que é um FII de papel, essa alocação por setor aqui não são imóveis que ele tem, mas sim os imóveis que ele financiou com os títulos de dívida que ele tem na carteira. E olha a concentração aqui, esse é o ponto negativo que eu queria trazer aqui, ó. Esse aqui. Vocês veem onde eu estou botando o mouse aqui. 58, para quem está escutando aí, ó, a divisão de alocação por setor, 58% financiou construção de escritórios, não só construção, né? Pode ser reforma também, tá? Mas via de regra. Então, escritórios, 24%, shoppings, 12% residencial e 4,9% em logística. Tem quase que uma inversão aqui dos setores que eu mais gosto aqui. E no caso do KNCR11, para mim um ponto negativo é essa concentração no setor de escritórios que está sofrendo atualmente por causa do home office. Tá? Mas o fundo não sentiu isso. O fundo está tendo rendimentos normais aqui. O que importa, como eu já falei aqui, é a qualidade desses títulos, não só, né, da mesma forma como o FII, como os fundos imobiliários. É porque um fundo imobiliário de escritório que ele é ruim? Não são todos os escritórios que vão sofrer, mas de uma forma geral, uma alocação grande em escritórios aqui aumenta a chance de ter investimentos ali com chance de dar default, com chance de dar calote na dívida. Beleza? Pessoal que está dando like aí, agradeço. Não está parando de subir coraçãozinho faz tempo. Essa imagem aqui é importante. E a alocação por indexador é o que eu estava explicando anteriormente aqui. No caso, o fundo imobiliário KNCR11 tem 95% do seu patrimônio investindo em títulos atrelados ao CDI, que é o segundo tipo mais defensivo de títulos de crédito. O primeiro é vinculado a IPCA e o terceiro, e mais arriscado, são os títulos pré-fixados, que no caso de uma inflação galopante, que no Brasil pode acontecer, não só no Brasil, em qualquer lugar, mas no Brasil a gente tem um histórico de hiperinflação aí, né? E também tem um histórico de governos quererem gastar mais do que pode. Nunca vi qual é a dificuldade que tem o governo de gastar menos do que ele ganha, meu Deus. Tem que ter um pacto aí no Brasil, no mundo inteiro, combinando um planejamento estratégico de longo prazo, porque é uma regra básica que vai levar, se for violada no longo prazo, como está sendo, cada vez mais os países aumentando o endividamento, cada vez mais os países tendo que pagar juros, vai sobrar menos dinheiro para investimentos. É igual na nossa vida. É igual, assim como uma pessoa, como uma empresa tem que administrar o dinheiro, um país também tem. Tá? Só que por algum motivo, os gestores públicos aí, não só do Brasil, do mundo inteiro, têm até um conflito de interesse, né? O pessoal gasta muito também porque sabe que o próprio gasto vai melhorar a imagem do governo e vai aumentar a chance de ser reeleito. Então tem um problema de incentivos aí também, digamos assim, né? Como diz o próprio Warren Buffett, que se a gente quisesse, se a população realmente quisesse brigar para que os governos fossem mais responsáveis financeiramente, gastassem menos do que ganham, investissem com sabedoria em infraestrutura, distribuíssem a renda com menos intermediários, etc. e tal, era só a gente criar uma lei que automaticamente vagasse todas as vagas no Congresso e convocasse novas eleições se o governo não cumprisse a meta de gastar menos do que ganha, que no longo prazo seria o que ia transformar o Brasil, com certeza, em um país de primeiro mundo, apesar de que, lógico, né, no curto prazo, quem tem mais dinheiro no curto prazo? O cara que pega uma dívida, ou um país que pega uma dívida gigantesca, ou uma pessoa, uma empresa, ou um país, ou um órgão público que gasta menos pensando em investir no longo prazo. É claro que no curto prazo a dívida gera mais caixa e, consequentemente, possibilita fazer até mais investimentos no curto prazo, mas ela te mata no longo prazo. E a gente está nessa vida que a vida não é uma corrida de 100 metros, né? A vida é uma maratona. Então, eu acredito até, inclusive, né, faço esse trabalho de educação financeira porque eu acredito que a educação financeira, partindo das pessoas, constrói uma nação mais rica também. Uma nação mais rica é uma nação que tem mais investidores e o Brasil, infelizmente,
É um país onde ainda tem muito poucos investidores. É por isso que tem que aproveitar agora que quem chega agora está bebendo água limpa. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde mais da população já investe em renda variável, a gente não vê como tem no Brasil hoje empresas boas, sólidas, sendo vendidas com desconto sobre o valor patrimonial. Lá mesmo empresas defensivas às vezes são negociadas 2, 3 vezes acima, aí, pega elétricas, por exemplo, do valor patrimonial. No Brasil a gente ainda tem algumas molezinhas, então a gente tem que investir em conhecimento para conseguir aproveitar, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Beleza? Pessoal, mandando pergunta, pode mandar pergunta ali, manda na caixinha, e depois eu vou dar uma olhada ali, tá? Taxa média do fundo já mostrei, considerei a taxa de administração. Essa concentração em escritórios, ela é um ponto negativo, como eu falei, tá? Ponto positivo aqui, ponto defensivo para o investidor é a alocação em CDI, só tem que tomar cuidado que esses títulos de renda fixa atrelados ao CDI vão provavelmente seguir em queda durante esse ano, tá? Porque a taxa Selic tende a cair aí. O relatório Focus aponta para uma taxa final Selic em 2024 em 9%. E a rentabilidade do fundo está vinculada a isso. O histórico de pagamento mensal de dividendos, eu já mostrei aqui também, variando conforme o CDI. Ali em 2021, durante a pandemia, caiu junto com o CDI. É isso que aconteceu, é isso que vai acontecer enquanto perdurar a alocação do fundo em títulos de renda fixa vinculados ao CDI. Beleza? E aqui também, ó, outros fundos aqui que eu trago no relatório aqui, que tem no final do relatório e que eu queria trazer para vocês, caso vocês tenham interesse em outros fundos de papel da Kinea, até para ver, né? Estimulo aí vocês para aprender de verdade, tem que botar a mão na massa. Claro, tem que, né, buscar aprender, buscar um conteúdo que te ensine no início, mas também tem que baixar o relatório. Eu mostro aqui para vocês, eu vou no site Fundamentos ali, baixo o relatório. Se vocês digitarem o código do fundo no Google e botarem RI do lado, vocês vão entrar no site de relação com investidores desses fundos para poder analisar os relatórios. Tem que vencer esse medo, tá? E tem que também molhar o pé, tem que investir, começar a investir. O lado bom de fundos imobiliários é que tu pode começar a investir com pouco. Eu sempre estimulo a começar com pouco e encarar esse início justamente como um aprendizado. E aí vocês vão ver que depois que a pessoa está no campo de batalha, o aprendizado é multiplicado por 5, porque aí tu tá no jogo, né? Não adianta tu ler as regras do jogo de futebol e entrar em campo, não adianta tu ler o manual 50 vezes, porque tu só vai aprender a jogar bola mesmo quando tu entrar no campo ali. Aqui no mundo dos investimentos é a mesma coisa, não tem jeito. Tá certo? E aí eu recomendo aqui, caso tenham interesse em buscar outros fundos, olha só que legal que eles trazem no relatório aqui. Ó, o KNCR11 é esse aqui que a gente estava vendo. Esses são outros fundos de papel da Kinea que são negociados. Eu vou pegar o Canip como exemplo, que é um outro grande fundo da nossa bolsa. Olha só a diferença. Os dois são bem defensivos, tá? Então focam em títulos com high grade, que se chama, né? Notas altas de crédito, querem investir com pouco risco. E a característica dos dois que muda de fato um é atrelado ao IPCA. Deixa eu aproximar mais para dar para ver. Então o Canip é mais atrelado ao IPCA, enquanto o KNCR11 é mais atrelado ao CDI. Então quem quiser depois pode pesquisar ali o Canip para vocês verem, aprenderem essas diferenças que existem entre fundos imobiliários aí de papel, tá? Como eu falei, tanto os fundos de tijolo quanto os fundos de papel, existem vários subnichos dentro desses dois tipos de FII. O KNCR11 está no subnicho FII de papel, atrelado com investimentos atrelados ao CDI, que deriva diretamente da Selic. Enquanto que o Canip, outro grande fundo da nossa bolsa, também gerido pela Kinea, que é do Itaú, tem quase 100% dos seus investimentos em títulos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, mas atrelados à inflação, que são os mais defensivos. Beleza? Galera, perguntaram ali, né, se KNCR11 está barato ou caro. Eu vi aqui na caixinha aqui que o pessoal se perguntou. E olha, barato, até falei do indicador ali, preço por valor patrimonial, ele não tá tão barato porque ele está com sobrepreço. Beleza?
Então, se fosse para responder a pergunta com base nesse indicador, está caro. Porém, o fundo cumpre um objetivo de dar defensividade para a carteira do investidor. Ele se encaixa na carteira de muitos investidores, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, a pergunta, né, direta, se KNCR11 está caro ou se está barato, sob o indicador preço por valor patrimonial, está com um leve sobrepreço de 1,01. Porém, levando em consideração que é um fundo de uma gestora renomada, grande, a Kinea, que pertence ao Itaú, que é o segundo maior fundo imobiliário da Bolsa, o que tende a dar mais segurança também. É um fundo que investe em títulos de crédito high grade, ou seja, tem um menor risco. Existem até outros fundos aqui do Itaú que têm a característica de investir em CDI também, mas em títulos mais arriscados, o que tende a aumentar a volatilidade, ao mesmo tempo em que aumenta também o retorno no longo prazo. Então é muito de perfil, tá? Então o KNCR11 pode sim fazer sentido, ele não está barato, como eu falei, mas ele pode fazer sentido sim na carteira de investidores defensivos que já estão numa fase de usufruto da renda, que é a característica que os fundos imobiliários mais atendem, né? Os fundos imobiliários, eles são ideais para quem já está na fase de usufruto, já quer usar a renda passiva, os dividendos, para arcar com custos de vida, tá? Para gastar esse dinheiro. Para minha carteira de investimentos, não é o caso porque eu estou na fase ainda de acumulação. Eu não só reinvisto todos os meus dividendos, como eu vivo abaixo do meu custo de vida e invisto todos os meses aí, planejando a minha aposentadoria, para manter o meu poder de compra, não só manter o meu poder de compra, como acelerar, né, no meu caso, acelerar a aposentadoria e aumentar o meu poder de compra lá na frente, tá? A mentalidade aqui é de se me tornar um investidor cada vez maior e lá na frente só cuidar dos meus investimentos, que é o que todo mundo devia querer, né? Enquanto que na verdade a gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas gosta mesmo é de ganhar dinheiro, gastar o dinheiro, não pensar no amanhã, que pode estar morto. Mas estatisticamente a verdade é que a chance é que a gente vai estar bem vivo lá na frente e aí vai se arrepender de não ter trabalhado hoje. Tá? Sem contar que é uma filosofia de vida, não é porque a pessoa gasta todo o salário que ela é mais feliz do que a pessoa que economiza. Tem nada a ver, tá? Inclusive eu tendo a achar que é o contrário. Qual seria o preço ideal para a compra de KNCR11? Tarcísio. Boa, Tarcísio. Olha, o preço ideal para a compra aqui, eu diria que se ele negociasse abaixo de 90 por cota, já seria um valor bem atrativo para comprar esse fundo, tá? Considerando que o número de cotas prevalecesse o mesmo. Não podemos nunca esquecer isso. É por isso que é ruim basear as coisas no valor da cota. Tem que sempre falar no valor de mercado. Vamos num PVP aqui, né? Comparar o valor de mercado. Hoje está com sobrepreço de 1% sobre o valor do patrimônio líquido. Se tivesse com um underprice, um subpreço, tá desvalorizado quanto ao patrimônio líquido, se tivesse um PVP de 0,95, por exemplo, tá? Ou seja, um valor de cota ali em 95, já seria interessante. Por quê? Porque não tem taxa de performance, atende bem um público que já quer viver de renda e quer usufruir dos dividendos isentos de imposto de renda, tá certo? Tem uma carteira bem diversificada com mais de 60 ativos de crédito emprestados com base em taxas vinculadas ao CDI. Então é uma carteira defensiva também por causa disso. Gestora renomada. Ponto negativo é concentração em escritórios. Tá bom? Mas poderia compor uma carteira. Não seria. Mesmo se eu estivesse na fase de usufruto, eu acredito que eu não investiria. Nesse preço aqui, eu não investiria. Mas como eu falei, é uma coisa de perfil. José Francisco Neto pergunta se eu invisto no exterior. Sim, invisto no exterior. Tanto em ações quanto em imóveis também. Imóveis através dos REITs, né? Para quem não sabe, o investimento no exterior também pode ser feito. Hoje é muito fácil para o investidor pessoa física investir no exterior, em imóveis no exterior, através dos REITs. Tá? Tanto a XP tem conta global, dá para investir pela Nuinvest também, dá para investir pela Avenue e XP. Elas te possibilitam investir diretamente no exterior, né? A Nuinvest acredito que por enquanto só através de BDRs, beleza? Então, mas eu invisto sim no exterior, tanto em ações
quanto em REITs, tanto em ações quanto em imóveis. E já falei aqui em outra live, não lembro qual foi a outra live, o pessoal depois talvez saiba aí, que o investimento no exterior, eu estava falando aqui da isenção de imposto de renda, que essa molezinha não tem lá fora. E também que lá fora os REITs e as ações tendem a estar mais caros. Então, meu objetivo no exterior, de investir no exterior, é muito mais de proteção patrimonial, para caso o Brasil tenha uma gestão pública ruim por muito tempo, que gaste muito mais do que ganhe e faça desvalorizar a nossa moeda, minha carteira em dólar, essa minha carteira investida no exterior, vai me proteger nesse caso. Mas se as coisas continuarem caminhando como vem caminhando aí nos últimos 20 anos, entre trancos e barrancos, aí o Brasil vai levando, né, e vai subindo o endividamento conforme os outros países, a verdade é que a rentabilidade esperada aqui no Brasil, ela tende a ser maior. Por quê? Porque a gente paga menos imposto sobre o ganho de cota, quanto paga menos dividendo, menos imposto sobre dividendos. O imposto sobre dividendos lá no exterior, por exemplo, é 30% retido direto na fonte, enquanto que aqui no Brasil é 0%. Mesmo se passar na reforma tributária, o que estão falando é de 10 a 15%. Então a gente tem uma molezona, e se passar ainda na reforma tributária a taxação sobre dividendos, a gente ainda vai ter uma molezinha, digamos assim. Tá certo? Então eu invisto no exterior, uma parcela que eu estou aumentando na minha carteira, já passou de 10%, tá? Mas o meu foco no exterior é muito mais proteção patrimonial do que rentabilidade. Eu espero muito mais uma rentabilidade com a minha carteira aqui no Brasil do que com a minha carteira no exterior. E torço para isso, né? Porque isso significa, no futuro, uma rentabilidade maior dos ativos aqui do Brasil, tende a significar que o Brasil, aos trancos e barrancos, foi para frente e não virou, por exemplo, países aí, né, Venezuela. Por exemplo, quem tinha investimentos no exterior e morava na Argentina e na Venezuela, durante essas crises que ainda estão acontecendo nesses países, teve muito mais rentabilidade com dinheiro no exterior, mesmo com todas as taxas. Tá? Mas por quê? Porque aconteceram eventos, consequentemente o que aconteceu foi exatamente o que eu falei, governos economicamente burros que gastavam muito mais do que ganhavam, viviam fazendo políticas populistas que levam invariavelmente a isso, né? A mais gasto, a gastos públicos descontrolados, descontrole financeiro, que no longo prazo leva não só pessoas, não só empresas, mas também países à pobreza. Beleza? E estimulo todo mundo aí a investir no exterior para se proteger desse tipo de coisa. Vamos ver aqui. Flá Menezes perguntou: qual o valor se deve investir nesse fundo para comprar uma nova cota com os dividendos recebidos? Olha, pegando aqui uma taxa de dividendos média de 1% ao mês, tu vai precisar de R$100 em dividendos para poder comprar mais uma cota. Sendo que o dividendo está em torno de 1%, 100 cotas te possibilitariam comprar 100 cotas de 100, bota aí, seria R$10.000 investidos em KNCR11, já seria possível montar uma bola de neve dentro dele próprio, digamos assim, né? Todo mês ia cair mais ou menos ali R$100 na tua conta, tá? Agora que a Selic está acima de 10%, está em torno ali de 1%, a tendência é cair, como eu falei, mas ali com uns R$11.000, R$12.000, tu já conseguiria todo mês, com os próprios rendimentos do KNCR11, comprar mais uma cota. Beleza? Mas essa conversa aí de querer, né, não precisa ficar noiado quanto a isso. Não precisa querer só investir a ponto de poder criar essa bola de neve de juros compostos. Não tem nada a ver. Tá? Tem que usar esses dividendos para reinvestir, mas também tem que viver abaixo da tua renda e continuar comprando com a diferença que tu tem de economias aí no teu mês. Até porque, se tu for ficar pensando nesse tipo de coisa, isso vai te levar a uma não diversificação, vai te levar a uma concentração. Quando o ideal, na verdade, se tu tem só R$10.000, por exemplo, é muito mais valioso, muito mais inteligente financeiramente para a tua carteira de investimentos, tu diversificar esses 10.000 em 10 fundos imobiliários, por exemplo, tá? Não precisa ser 10 fundos, 10 fundos é bastante, assim, mas logo de cara, mas começa ali diversificando entre 5 e depois aos poucos vai buscando diversificar entre mais FIIs, certo? E não fica tão noiado assim querer recomprar com a própria cota, né? O pessoal entra muito nessa conversa da bola de neve de juros compostos e acaba às vezes fazendo a coisa errada por causa disso. Beleza?
Galera que participou da live, quero agradecer a participação, foi show de bola. Boa noite a todos, boa semana. E essa foi mais uma live do quadro Análise de FIIs, em breve disponível aí nas plataformas. Pessoal que quiser acompanhar, que chegou no final aqui, acompanha lá no canal ou no Spotify. E não esquece de de ajudar a gente lá, de dar o like, classificar a gente lá, que isso ajuda muito a esse conteúdo independente gratuito aí mais longe. Beleza? Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau.